Deixa eu falar para você hoje de um assunto que eu raras vezes vi tratado, a não ser nos grandes textos de filosofia, que é o seguinte: o estudo da filosofia tem algumas exigências de natureza técnica. Porque, afinal de contas, o grande propósito, ou o propósito fundamental, é adquirir a condição de processar a leitura dos grandes textos de filosofia, das grandes obras da história da filosofia. Como é que se chega a isso? Não é possível você atingir esse patamar desconhecendo alguns elementos técnicos que estão em torno das obras. E existe uma ciência específica, muito antiga, que lida exatamente com esse problema. Ela foi elaborada inicialmente na escola de Alexandria, começa exatamente na escola de Alexandria, ou na biblioteca de Alexandria, melhor dizendo. Por quê? Porque a biblioteca reunia um número imenso de textos, e para muitos desses textos reunidos, dessa grande biblioteca, você teria que ter alguma orientação de leitura. Você não pode pegar um texto e sair lendo, sem que você saiba várias coisas a respeito dele. Então existe uma ciência que é chamada de filologia, que é pode ser considerado uma parte da literatura ou uma parte da história, talvez esteja muito mais vinculada à própria história, que é a ciência cuja preocupação é exatamente essa: resgatar todos os elementos que são fundamentais para você poder processar a leitura e o pleno entendimento de um texto, seja ele de que natureza for. E começou, essa ciência, ela começou fundamentalmente por causa do Homero. No século III antes de Cristo, portanto, 500 anos depois que o Homero havia escrito ou composto a Ilíada e a Odisseia, foram reunidos na Biblioteca de Alexandria diversas publicações, diversas edições do Homero. E elas não apresentavam integralmente uma similaridade entre elas. Havia diferença entre os vários textos. Então, sei lá, devia ter mais de 100 cópias do poema, dos poemas, só que as cópias não eram totalmente idênticas. Havia, em algumas delas, ausências de determinadas passagens, e em outras haviam interpolações, quer dizer, alguma coisa foi escrita ali que provavelmente não era do Homero, inserções dentro do texto. E daí foi criado essa ideia de uma ciência específica cuja preocupação fundamental fosse essa, de você poder reunir todos os elementos necessários para a compreensão de um texto. Veja, no caso do Homero, por exemplo, ele deu origem, essa preocupação deu origem à criação da gramática. A invenção da gramática, como uma teoria a respeito das estruturas de uma língua, surgiu exatamente nessa circunstância. Então, os responsáveis pela criação da gramática, ou da teoria gramatical, são exatamente os escolarcas da Biblioteca de Alexandria, lidando com os problemas da filologia. Uma outra questão, e que eles montaram talvez pela primeira vez, seriam os dicionários da língua grega. Não existia dicionários até esse período. Então, você precisaria de determinados textos orientadores, no caso um dicionário, que desse os diversos sentidos de algumas palavras e os diversos usos que haviam sido feitos dessas palavras na língua grega, e principalmente nos textos gregos. Então, para você ler um texto do Homero,
você precisaria conhecer o dicionário do Homero, quer dizer, em que sentido ele usa determinadas palavras. Né? Então foi feito, né, isso. Né? Foi criada essa ideia da necessidade de um dicionário. E, é claro, posteriormente, isso vai se ampliando. Então você cria uma gramática, cria um dicionário. Né? Uma outra coisa interessante, o Homero faz muitas referências a elementos geográficos, a elementos mitológicos. Né? Então, se você não souber a que ele está se referindo, você não consegue compreender o texto. Quer dizer, o texto por si só não é suficiente. Você precisa de elementos externos ao texto para poder processar a compreensão. E aí, né, surgiu a ideia de, pela primeira vez também, de colocar as notas de rodapé. A invenção de notas de rodapé foi dos escolarcas, né, da biblioteca. Quer dizer, então, para você não precisar ficar consultando muitos outros livros, né, a respeito daquelas passagens, eles colocavam, então, uma nota de rodapé esclarecendo, né, o que é que estava ali, qual era, a que ele estava se referindo. Né? Então, veja, então, você tem uma ciência que se cria nesse momento, que é a filologia, e ela vai ser desenvolvida e vai ser resgatada durante o período do Renascimento, porque com o Renascimento ressurgem os textos antigos, textos gregos e latinos, e você precisava de elementos que permitissem a compreensão desses textos. Quer dizer, de uma bagagem de natureza histórica, cultural, geográfica, mitológica, linguística, gramatical, que te desse a possibilidade de ter acesso mais profundo a esses textos. Né? Então, há um ressurgir da filologia a partir do século XVI, XV, XVI, e ela vai se desenvolver, porque vários problemas irão surgir em relação a isso. E veja, uma ciência que depois vai se derivar da filologia é aquela que se chama hermenêutica. A hermenêutica é uma filha da filologia. E a hermenêutica começa a ter uma certa preponderância no século XIX, porque o século XIX é o grande século da história. Então, houve um movimento muito grande, em algumas culturas, e em especial a cultura alemã, com uma preocupação profunda pela história. A história surge como um elemento novo no processo compreensivo, principalmente de textos e épocas e momentos. Então é inventada efetivamente a história do ponto de vista científico no século XIX. E nesse momento, então, tanto a filologia quanto a hermenêutica passam a ser ciências fundamentais para a compreensão do passado, para reconstrução histórica do passado. Qual a diferença entre elas? Veja só, a filologia, ela se preocupa especificamente com o texto, com a datação, com o processo de produção do texto, com o processo de publicação, a história do processo de passagem das diversas gerações de cópias até chegar às publicações mais recentes. Então, é uma preocupação técnica em torno do texto, com os elementos necessários para a compreensão material do texto, física do texto. E a filologia, a hermenêutica, tem uma preocupação com as possíveis interpretações que você pode fazer do texto. Veja, mesmo subsidiado de diversos elementos para a compreensão do texto, você pode, e isso acontece com frequência, interpretar aquilo
de uma forma diferente, ou seja, vários leitores, dependendo de várias circunstâncias, podem fazer a leitura do mesmo texto de forma diferente. Ou seja, verem coisas diferentes no mesmo texto, compreenderem coisas diferentes, tendo a mesma base, quer dizer, tendo o mesmo, partindo do mesmo objeto. Né? E daí surgiu a hermenêutica. Mais recentemente, né, tem um aluno do Heidegger, chamado Gadamer, né? O Gadamer escreveu um tratado imenso de hermenêutica, né? E ele é muito contemporâneo. Veja, e a hermenêutica ela é uma ciência, né, que é muito utilizada obviamente, em primeiro lugar, pela história, né, porque você vai ter que interpretar determinados textos, e às vezes não é só o texto, é a referência, a interpretação da referência a que o texto se remete. Ela também foi extensiva, e é extensiva, e ela surge, na verdade, fundamentalmente, por causa da religião, dos textos bíblicos, ou seja, como é que você interpreta, né, determinadas passagens dos textos bíblicos, e ela foi estendida também, mais contemporaneamente, para o direito, né, como é que você interpreta determinadas leis, né, ou determinadas formulações jurídicas, né? Então passou a ser uma ciência extremamente importante e relevante para a interpretação. Obviamente, né, a história da filosofia e os autores, os filósofos, são passíveis de interpretação. Né? Duas épocas, aparentemente, não leem o mesmo autor da mesma maneira. Né? Os contemporâneos leem de uma forma, né? Passado algumas gerações, a compreensão do texto se transforma, muda, né? Então você tem um novo tipo de leitura do texto, de interpretação do texto. Né? Passadas outras gerações, isso também vai se sofisticando. Né? Então você não tem rigorosamente uma única interpretação. Há uma variação cronológica, quer dizer, ao longo do tempo, né? Diacrônica, poderia dizer assim, e uma variedade de interpretações em determinados momentos. Né? Ou seja, grandes estudiosos, grandes leitores e tal, de um determinado autor, de uma determinada obra, elaboram uma compreensão, uma explicação daquela obra diferente de outros leitores, né, de outros intérpretes. Né? Então você tem aí uma variação interpretativa do mesmo texto, do mesmo autor, seja no mesmo momento, seja ao longo do tempo. Né? Então a leitura de determinadas obras não são uniformes. Não dá para dizer que você lê um determinado autor e que todo mundo entenda aquele autor da mesma maneira. Né? Fica a encargo do leitor aperfeiçoar a sua capacidade de compreensão, lendo os grandes intérpretes, né? Ou fazendo essa leitura de maneira autônoma, se subsidiando, né, das suas próprias informações para fazer essa compreensão, né, para processar essa compreensão. Veja, a grande atividade acadêmica contemporânea relativamente à filosofia é exatamente essa. Ou seja, se parte desse pressuposto, de que há uma variação possível de interpretação, e cada intérprete ou cada leitor, né, busca defender uma determinada interpretação. Né? Então você tem aí as teses ou as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, em geral, feitas sobre temas filosóficos, sobre autores e sobre obras, que são teses, na verdade, de interpretação. Ou seja,
se procura conhecer os grandes intérpretes, né, ou fazer a leitura dos grandes intérpretes, né, e se processar uma avaliação, um julgamento a partir, né, de uma certa diversidade de interpretação e, eventualmente, propondo uma outra, né, propondo uma nova maneira de ler o texto ou de compreender o texto. Então, isso se tornou a tônica, né, de toda atividade acadêmica contemporânea ligada à filosofia. Então, você, na verdade, tem um leque imenso de intérpretes da filosofia, né, de hermeneutas da filosofia. Né? Veja, né, que esse tema, esse assunto, é uma extensão, né, histórica da filologia, né, aplicada, e da hermenêutica aplicada a textos filosóficos. Né? Então, qualquer processo de aprofundamento, qualquer processo de uma compreensão mais exata, mais precisa de uma obra filosófica, de um autor da filosofia, veja, eu estou falando especificamente da filosofia, mas isso vale para outros autores, para outras obras, né? Imagine a literatura, a poesia, né? O teatro, né? Você tem aí possibilidades imensas de processar diversas interpretações. Né? Mas no caso específico da filosofia, esse é o horizonte contemporâneo das academias de filosofia. Né? Então, os cursos de filosofia, né, estão baseados nessa ideia, na ideia da interpretação dos grandes textos da filosofia. Né? Né, voltando a uma distinção que eu fiz para você, que você já conhece, né, a separação entre pesquisa e investigação, né, me parece que essa orientação interpretativa é uma orientação de pesquisa, porque ela está baseada fundamentalmente na leitura, né, na compreensão literária dos autores, dos textos, e essa atividade pressupõe necessariamente um conhecimento razoável dos diversos ramos da filologia. Né? Então, é fundamental se ter uma noção da filologia para se processar, né, os estudos acadêmicos da filosofia. Né? Veja, nesse sentido, as nossas academias fazem fundamentalmente pesquisas interpretativas. Né? E o que eu proponho, pessoalmente, né, quebrando um pouco esse modelo, esse paradigma, né, essa tradição, diria assim, né, rompendo com essa ideia de praticar a investigação, de fazer algo distinto. Só que, veja, as academias não contemplam essa possibilidade, ao menos nesse momento. Né? Não se aceita isso como uma atividade acadêmica. Por isso eu costumo dizer o seguinte, um pouco ironizando, né? Eu digo assim, o acadêmico não é um filósofo. Né? Ele não sabe o que é ser filósofo, porque ele não é filósofo. Né? Ele não ousa investigar. Então, a atividade filosófica tem que ser dada a quem sabe fazer isso. Quer dizer, a quem desenvolveu essa habilidade e essa capacidade. E isso não está nos horizontes acadêmicos. Por isso, na nossa conjuntura, só sobra como possibilidade da efetiva atividade filosófica ela ser praticada na iniciativa privada, né, poderia dizer assim, ela ficar fora da academia. Você não pode hoje, em função dos rigores, exigências técnicas, imposições das linhas de pesquisa, etc., sair muito daquela casinha ali, diria assim, daquele leito de Procusto, né, daquela cela. Né? Ou seja, existe, né, uma determinação muito difícil de ser rompida, eu creio que ninguém consegue fazer isso, né, dentro da academia. Então, as nossas academias nunca serão capazes de produzir filosofia. Ela será realizada e produzida fora dos muros acadêmicos, né? Como uma iniciativa pessoal e independente,
né, para que isso seja realizado. Veja, isso isso não tira os méritos, a importância e o significado da academia. Eu acho que ela deve continuar fazendo o que faz. Só que ela tem que deixar para os filósofos, né, a incumbência de fazer filosofia. E os filósofos, infelizmente, não estarão dentro da academia. Eles estarão fora da academia, num ambiente independente, autônomo, privado, para praticar filosofia. Porque daí ele terá a liberdade que a academia não concede.